noite, meus irmãos. Estamos aqui direto com a nossa live da Associação Espírita Homem Luiz de Souza. Primeiramente, vamos aí desejando um Feliz Natal a todos. Então, que o Mestre, o Divino Mestre, esteja e está no coração e nos lares de toda esta noite. Com certeza, o Divino Mestre nos dando muito mais do que recebendo, porque até no dia do aniversário dele, com certeza, ele está muito mais preocupado com nós do que nós, prestando atenção e homenageando ele da maneira como deveria ser, mas ele também compreende as nossas fraquezas e a gente trabalha tanto para esta ceia de Natal e corre, faz isso, faz aquilo e acaba por às vezes até esquecendo da prece antes da gente fazer a nossa ceia. Então, podemos dizer tranquilamente que mesmo nesse dia, no aniversário do Divino Mestre, ele está, vamos dizer, nos recebendo em seu coração e nos dando muito mais do que nós damos a ele. E embora todos aí, os cientistas queiram afirmar o contrário, o que importa para nós, os religiosos, aqueles que acreditam, que têm a fé em Jesus, é que ele nasceu 25 de dezembro e a festa nossa é nesse dia, não importa o que o Jesus histórico vem nos dizer, que ele nasceu 6 anos antes, que não foi crucificado, isso para nós não importa nada. E que ele não poderia ter feito a travessia, Maria não poderia ter feito a travessia, porque lá era inverno. Quem que disse que não poderia? Alguém não atravessa o inverno, a neve? Todo mundo atravessa. As pessoas escalam a montanha só para aparecer no livro dos recordes. Então, o que custava acreditar e crer que Maria atravessou neve, atravessou tudo? Nada impede que ela tenha feito isso. Mas o que importa para todos nós é que hoje, a partir da meia-noite de ontem, é o aniversário de Jesus e que ele esteja nos iluminando, nos dando paz, harmonia e tudo aquilo que a gente precisa para seguir esta caminhada em busca desse crescimento, desta evolução. E o importante é que a espiritualidade também comemora conosco neste dia e continuemos com a nossa fé, com a nossa tradição, com o nosso amor ao Divino Mestre, para que ele, então, consiga nos evoluir, fazer com que a gente cresça através da palavra que ele deixou, através do exemplo. E é isso, meus irmãos. Uma boa noite a todos e que tenhamos aí uma excelente live. Então, boa noite a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa live natalina, né, hoje. E como o Ayrton bem colocou, né, já vi irmão dizer que mas nem é Natal, que Jesus nem nasceu, mas como tu disse, não importa, né? Se a gente aqui na Terra, né, com nós todos os irmãos convencionamos que vai ser tal dia, a espiritualidade não importa, né? O que importa é que naquele dia a gente se conectar, né, com o que aquele dia nos remete, né, que é o nascimento de Jesus. E aí tanto é que se cria uma psicosfera tão forte, que não é, vamos dizer que não fosse realmente a data, né, fosse outros tempos, mas como é que essa energia toda maravilhosa do Natal, a gente todo mundo se sente mais solidário, né? Por quê? Porque a gente foca a nossa criação mental, né, nessa data importante, que talvez nem seja realmente, mas olha só o poder que nós temos. E aí para a espiritualidade é o que vale, né? E então, irmãos, né, hoje o assunto, né, que o irmão vai trazer tem tudo a ver também com a questão do Natal, né, que é para testemunhar. Então, tenho certeza que vai ser mais uma noite proveitosa aí que a gente vai né, conseguir trazer para a nossa vida bastante coisas interessantes. Então é isso aí, que assim seja. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Gostaria de agradecer essa oportunidade, a espiritualidade, por estar aqui na primeira vez. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui diante de grandes homens e diante dos irmãos, né, que sempre buscam, como eu digo, uma palavra de amor, de carinho, de conforto. E espero que nós possamos, essa noite, entregar uma palavra, né? Uma palavra bonita, e que todos saiam com um entendimento melhor dessa live. Obrigado. Então, meus irmãos, esse é o nosso irmão Marson,
Tá aí interesse dele que está buscando, está se dedicando, ele que vem e pede para participar, e pede para fazer. Então, é assim que a gente cresce, é assim que o grupo vai para frente, com as pessoas entendendo que elas são necessárias e que cada um dá aquilo que tem e toda contribuição nos é válida. Então, seja bem-vindo aí ao nosso grupo. Seguido vai estar conosco. E para que iniciemos a nossa live, então vamos pedir aqui para o Ivan fazer para nós a nossa prece de abertura. Então, irmãos, essa noite tão especial, né, que comemoramos o aniversário do nosso querido Mestre Jesus, vamos aproveitar que estamos aqui reunidos, né, todos nós, diante dele, como ele mesmo disse, né, onde haver um ou dois ali, lá eu estarei. Então, imaginamos nesse dia tão especial o nosso Mestre conosco, a alegria que deve estar, né, de nós lembrarmos dele no dia do seu aniversário para se reunir, conversar sobre o evangelho dele, sobre as instruções, o exemplo que ele deu a vida por nós, né, para trazer esse conhecimento. Então, a energia de hoje eu tenho certeza que vai ser ainda mais especial do que sempre é. Então, pedimos a permissão do nosso mestre querido, né, e nossos mentores, nossos espíritos amigos que nos acompanham, nós aqui na Casa Espírita, vocês, né, no lar de cada um dos irmãos aí, tenho certeza que vai ter muita luz na casa de todos vocês essa noite de hoje. E será uma noite muito, muito produtiva, muito amor, a paz do Mestre vai ficar em todos os lares, perdurando por muito e muito tempo. E que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos seguindo aí a nossa obra, Caminho, Verdade e Vida. Título, como já falou o Ivan aí, título de número 71, para testemunhar. E vos acontecerá isto para testemunho. Isto, disse Jesus, está em Lucas, capítulo 21, versículo 13. Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Senhor para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repose em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. E neste capítulo 21, lá em Lucas, lá está os testemunhos. Jesus comenta bastante ali, nos diz como reconheceremos os sinais de que os tempos estão chegados, haverá terremotos, haverá deslizes, haverá muitas crises climáticas. E é bem o que nós estamos vivendo hoje. Então é um capítulo bastante interessante da gente ler e compreender que tudo já está escrito, tudo está programado. Então tudo que nós estamos e vamos passar daqui para frente é para que se cumpra as profecias, como sempre dizia Jesus. É preciso que seja cumprido toda a lei, sem tirar uma vírgula. E nós estamos a braços dados com essa transformação. Então, nada, como a gente sempre diz aqui dentro da Casa Espírita, nada do que está acontecendo
não está em desgoverno, está tudo nas mãos de Jesus, ele é o mestre, ele é o governador do planeta, já anunciou isso há mais de 2000 anos, como aconteceria. Então que descansemos nós com tranquilidade, que está tudo na mão de Deus. Então tudo que está acontecendo é apenas para que se cumpra tudo isso. E nos fala aqui também o texto dos homens de valor cultural, ou seja, nas coisas da terra, nós temos tantos mestres nos guiando aqui. Hoje nós temos solução para tudo, é coach para isso, é o cara falando como é que se faz para se melhorar em 10 dias, que ninguém se melhora em 10 dias, isso é falácia, é conversa fiada. É física quântica, que ele quer explicar tudo pela física quântica, quando na verdade nem sabe o que é a física quântica. Porque a física quântica, por enquanto, a única coisa que a física quântica comprova são questões matemáticas. Matematicamente, é possível que aconteça aquilo. Agora, nada é provado de que vai ser assim, de que vai ser assado, de que as pesquisas que fizeram foi assim. Nada disso é comprovado. Então, não vamos nos iludir com esses profetas da humanidade que nós temos aí, com solução para tudo, vendendo para nós cursos disso, curso daquilo, porque isso tudo é falácia, é conversa fiada, são pessoas que querem apenas ganhar dinheiro, oferecendo regalos para nós no plano físico. E na última frase aqui já diz: se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Então veja o compromisso que estamos nós quando assumimos falar das coisas de Deus, falar das coisas de Jesus, adentrar-nos a um grupo de estudo, seja em que credo for. Todo aquele que foi chamado é porque ele tem condições de prestar o serviço. Então, se eu não prestar o serviço, o meu testemunho está sendo zero. É coisa nenhuma. Por quê? Porque se Jesus me chamou, eu tenho condições, é justo que eu faça a obra, que eu trabalhe em nome dele, que eu divulgue as coisas de Jesus com muita tranquilidade, sem orgulhos e vaidades. E não foi para isso que ele nos chamou. Ele nos chamou para que com tranquilidade, com muita humildade, a gente estude e tente passar adiante aquilo que a gente está aprendendo. E como eu sempre digo, entre a gente falar e fazer, meus irmãos, a distância é longa. Então, o trabalhador para testemunhar, ele é um esforço tremendo, porque já nos diz o texto que o trabalho começa em mim. Primeiro eu. Então, eu tenho que aproximar o máximo que eu puder o que eu digo e o que eu faço, para que eu possa, de alguma maneira, testemunhar Jesus. E a gente é muito visado, não só aqui no plano físico, como no plano espiritual. Porque se nós vamos falar de Jesus, vamos falar da obra, vamos falar como é que nós fazemos para que tenhamos uma facilidade quando voltarmos à espiritualidade, então nós vamos ser atacados também por aqueles irmãos da espiritualidade, quase que numa guerra injusta, porque nós não os vemos, nós não sabemos nada deles, e eles nos conhecem, sabem o nosso passado, leem o nosso pensamento. Então a única coisa que nos protege, nos dá uma capa de proteção, é essa busca desse conhecimento. Então a única coisa que me protege da espiritualidade mais atrasada, vamos dizer assim, de interferir no meu trabalho, é que eu preciso estar acima da energia desse irmãozinho que vem nos seguir, vem nos prejudicar. E além disso, também todo aquele que testemunhar de Jesus
ele vai ser combatido aqui no nosso plano físico, porque, como disse Jesus, um profeta não vinga na sua terra. Porque todos dizem, mas quem é aquele que está falando lá? Eu conheço ele, mora ali na esquina. Quem é ele para querer falar de Deus, para querer me ensinar alguma coisa? E eu digo a vocês que ele é a pessoa que mais sofre. Porque ao momento em que ele fala, ele é o primeiro a ter que cumprir aquilo. Ele é o primeiro a ter que vivenciar aquilo na vida dele. E as dificuldades são enormes. Enormes. Então, cabe a nós que ouvimos botar em prática aquilo que a gente ouve, sem criticar o que está falando, sem buscar a diminuir a pessoa que está dando testemunho. Porque quem está dando testemunho, em primeiro lugar, diz aqui, tem o apoio de Jesus. Se Jesus colocou na posição de dar o testemunho, é porque ele tem condições. E Jesus sabe o esforço que a pessoa faz para vivenciar tudo aquilo que diz. Então, meus irmãos, cada um de nós que é chamado a participar dentro de um credo, no nosso caso aqui o Espiritismo, todos nós que adentramos a casa espírita, aprendemos, estudamos, nós somos esses testemunhas de Jesus. Ele está apostando em nós. Por quê? Porque nós temos condições de aprender e passar a palavra desse Jesus adiante, porque nunca se fez tanta necessidade da palavra de Deus, da palavra de Jesus, como está na atualidade. São momentos difíceis que nós passamos, estamos passando e vamos enfrentar nos próximos anos. Momentos de muitas dificuldades, mas não é momento de esmorecer, porque Jesus não nos chamou para reclamar que a vida está difícil, que o meu caminho está cheio de pedra. Não, ele me chamou para transpor tudo isso e passar a palavra dele, a esperança dele na humanidade dele, de que a gente vença tudo isso. E é o nosso testemunho que nós temos que dar diariamente, todos nós. Não é só o médium espírita, não é só o padre, não é só o pastor, não, é todos nós que temos contato com a doutrina, com a palavra de Deus. Nós somos estes, como nos diz o título, que estão aqui para testemunhar. Se Jesus fez bem para mim, eu tenho que testemunhar para que as pessoas vejam e venham se juntar a nós nesta caminhada. Tudo bem. O Emmanuel, como sempre, né, ele tem essa síntese, né, de escolher um versículo e trazer um título que elucida bem o que ele vai falar no título, né? Então ele escolheu esse versículo e ele bota testemunhar, né? Para testemunhar. A gente vê falar muito testemunhar nos irmãos nossos evangélicos, que usam muito, dar o testemunho, eles usam essa questão, né? E do grego, né? Essa palavra no grego, ela testemunhar, ela vem do grego, né? E ela significa dar origem ao mártir, né? Então, aquele que serve de mártir, ele dá o exemplo. O mártir, ele dá o exemplo, né? É como testemunha, né? Então, a gente vê, assim, aquele que viu, experienciou alguma coisa, né? E agora ele pode trazer esse esclarecimento para nós, né? Alguém que vivenciou uma verdade, né? E agora, através do exemplo, vai trazer. Então, é nesse sentido que ele está falando de testemunhar, através da exemplificação, né? Alguma coisa que eu presenciei, que eu vi, agora eu vou, né, apresentar isso como uma experiência minha, né? Eu vou testemunhar. E Jesus, né, nosso mestre, né, guia, como diz no Livro dos Espíritos, né, que é o nosso modelo e guia, ele já fez isso, né? Ele veio aqui, né, no mundo, que ele é guia, né? Ele já passou por tudo isso em outros planetas onde ele evoluiu também e chegou à condição de governador da Terra, e aí ele veio aqui para dar o testemunho dele, né? Ele veio aqui, deu o testemunho dele. Ele mesmo diz, né, para nós, nos incentivando, diz: eu venci o mundo. Ele diz assim, ó, eu venci o mundo todo, você também pode. Ele está dando o testemunho dele, né? Então ele está... Só que o que acontece? Agora ele nos chama aqui a nós também, né? Dê seguimento na obra dele, testemunhando também, né? Aquilo que a gente já consegue entender, interiorizar,
Então é nesse sentido que esse capítulo vai nos direcionar, né? E o versículo ali, né? E vos acontecerá isso para testemunho, como aí também colocou, conta bastante coisa, aquela parte que Jesus, logo antes ele vira ali as coisas do templo, né? E aí depois ele sai para meditar, que ele ficou muito estressado pelo que aconteceu, e ele vai lá para o Monte das Oliveiras, e aí acho que é o Simão Pedro, o João, eu não lembro qual é o outro discípulo que acompanha ele lá, e ele dá o sermão só para eles ali, né? Aí ele fala sobre os sinais do tempo, tudo que virá, né? As guerras que vão acontecer, ele diz que o tempo não fica pedra sobre pedra, ele falou lá, né? Depois o Simão chega e pergunta, mas o que o mestre falou que não vai ficar pedra sobre pedra? Aí ele começa a trazer o que ele está fazendo ali, trazendo as coisas que acontecem hoje, né? Ele já trouxe um vislumbre ali para ele do porvir, né? Tudo que viria. Aí ele fala ali dos sinais do tempo de guerra, desastres, né? Todo tipo, de tsunami e tal. Ele avisa eles que eles serão perseguidos, né? Que haverá muitas perseguições, todos que vão dar o testemunho, né? Porque dali ele está preparando o discípulo para testemunhar. Né? Ele está dizendo que ele vai partir e eles vão ter que dar o testemunho deles e vão ser perseguidos, né? E que eles têm que perseverar nesse testemunho, né? Porque vai depender deles que outras pessoas também possam entender a palavra e também futuramente também dar o testemunho. Então vai virando uma corrente, né? Eu testemunho, eu dou meu exemplo, o outro entende, ele também vai dar o testemunho dele e a coisa vai, né? Então Jesus preparou, né? Porque ele sabia que ali eram os últimos momentos dele, né? De estar ali saindo, então ele trouxe esse sermão para nós, né? Porque hoje, né, nós somos discípulos de Jesus, né? Todos nós que estamos aqui encarnados, aqui, nós somos discípulos. Então a gente tem que, né, entender que ele veio para nos mostrar o caminho e agora é a nossa vez, né, de fazer daqui por diante, né, dando testemunho para outros irmãos que ainda não acordaram para o evangelho, né, para o entendimento, né, que para nós já começa a fazer um pouquinho de sentido, conforme já é aplicando, a gente tem essa obrigação, né, de levar isso para diante, né. Jesus, ele veio e simplificou e agora cabe a nós, né, praticar o evangelho, porque através da prática a gente estimula outras pessoas a praticar. As pessoas veem o exemplo, pô, a pessoa se transformou, né? Já não é mais aquela pessoa que ele era. Então isso serve de estímulo para as pessoas, pô, eu também posso, então, né? Porque a gente acha, mas eu não tenho condições, eu sou assim, eu sou assado. Não, todo mundo pode, né? É só querer, né? E a gente se espelha muito nas pessoas que já conseguiram fazer essa transformação, né? Tem um capítulo que a gente estudou no Evangelho do Espiritismo, da nossa live aqui do Evangelho do Lar, que falava que não se põe remendo novo em, e não se põe pano velho em remendo, confundi agora, que não se faz remendo, né, de pano novo numa túnica velha, né? Então o que ele quis dizer com isso, né? Que no momento que eu começo a me conectar com o Evangelho, começo a entender, né, eu não posso me remendar, né? Não. Pegar um remendo daquilo novo que eu aprendi, trazer aquele novo para minha vida e só usar como um remendinho, assim, né? Para mim me transformar uma pessoa, mas só... Não. Quando eu tenho que pegar aquele pano novo que está vindo para mim e não fazer só um remendo em mim, para me usar aquilo como um apoio, ali não. Eu tenho que me transformar, né? Ele faz uma comparação muito boa, que um pano novo numa túnica velha não fica pior, né? Já contava, né? Então a gente, quando tem contato com o Evangelho de Jesus, a gente tem que se renovar por completo, a gente não pode fazer um remendo, né? E a gente, dessa renovação que a gente vai estar fazendo, a gente vai servir de testemunha, né? Para outros irmãos fazer. A gente tem que estar pronto para poder testemunhar? Não, em qualquer momento que eu comecei a fazer, eu já estou testemunhando, para aquele outro começar também, né? Porque a gente vai esperar estar pronto um dia, quantas encarnações vão precisar, né? Nada, então a gente já começa incentivando, já começa a dar testemunho daquilo que eu já consigo enxergar, e as coisas já começam a evoluir, né? E aqui no texto, então, que o Emmanuel nos traz, ele fala que naturalmente que o mestre não folgará de ver os discípulos mergulhados em sofrimentos. Né? E ele alertou isso lá naquele, né? Ele não ficou feliz em saber que ia acontecer isso com eles, mas ele já foi alertando o que ia acontecer. Não está sendo necessário, mas ele sabe. Diz aqui, ó, considerando, porém, as necessidades extensas dos homens na Terra, compreende o caráter indispensável das provações do obstáculo. Então ele sabia da necessidade nossa de evolução, das provas, dificuldades que nós tínhamos que passar para nós evoluir. Então ele compreendia a necessidade, ele não ficava feliz por saber que não tinha que passar, mas ele também não podia nos provar porque ele sabe que faz parte do crescimento, né? Se não passar por isso, não cresce. Sim, como é que vai crescer, né? E aí mais à frente ele diz ali, o amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho, num plano como a Terra deve contar com dificuldade de toda sorte. Então, aquele amigo do Cristo, né, que ele está começando a se abrir,
para o entendimento do que quis dizer, esse é o amigo de Cristo, né? Ele não deve ser uma criatura sombria, triste, como diz aqui, ó, a espera de muito padecimento, que a gente sabe que vai acontecer, mas não tem que ser aquela criatura assim, eu estou preparado a vir um monte de coisa ruim e tal. Não é isso também, né? A gente vai passar por isso, é uma necessidade, como diz aqui, ó, conhecendo a posição do trabalho num plano, uma terra, a terra é um plano de provas e expiações. A gente está nesse plano, a gente não está num mundo regenerado, num mundo, né, ditoso, que já vencemos todas as dificuldades. Não, a gente está encarnado aqui porque todos nós temos dificuldades, né? E como é que a gente vai fazer essa mudança de aprendizado se não for através da vivência, das experiências que Deus nos permite, né? É através da dificuldade que a gente cresce, que a gente aprende, né? Então, isso é uma necessidade que nós temos, né? Até eu fazer uma alusão assim, né? O solo duro, aquela terra dura, como é que a semente vai entrar naquele solo muito duro? Não entra. Então o que acontece? Aí vem o arado, né? Sim, que machuca, rasga, né? Cavoca tudo aquilo, faz aquela bagunça, aquela terra, e a semente cai lá e ela vem, né? Então nós somos da mesma maneira. Nós ainda somos muito endurecidos ainda, né, para as realidades, está muito materializado. Então, às vezes, vem essa dificuldade que é isso aí, é para cavocar mesmo, revirar essa terra que nós somos, né, para facilitar a entrada do Evangelho, que é essa semente, né, e aí a gente vai começar, através da dor, daquela bagunça ali, a gente começa a enxergar as coisas e começa a buscar, e começa a evoluir, e ao mesmo tempo já estamos servindo também de testemunho, né? Porque daí tu vê, pô, aquela pessoa está passando por aquela dificuldade toda ali, né? E ele está conseguindo se achar um jeito, está saindo. Eu sirvo de exemplo, meu irmão, estou testemunhando. Mesmo sem eu perceber, né? Eu estou dando meu testemunho que é possível, né? E é isso que eles esperam de todos nós, né? Todos nós somos chamados, né, para isso, um momento ou outro da nossa vida, ou em vários momentos, é só olhar para trás, e ainda do que vai vir, né? Então, cada um de nós vai ter esse chamado. Mas é um bom combate, né? Que é um combate para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, né? Para a nossa melhoria. Quem que gosta de passar por dificuldades, se a gente pudesse optar, a gente tem que escolher de não ter, né? Sim, mas na verdade, se não tivesse, não tinha aprendizado, não tinha evolução, né? Então é difícil realmente para a gente entender. A gente tem que se situar, saber, né, que nós estamos num mundo que é necessário. A gente olha, se a gente fizer algo para nós, olhar para dentro de nós mesmos, a gente vai ver que a gente tem muita imperfeição. Né? Nós somos muito egoístas, né? Temos inveja, temos maledicência, tem uma série de coisas que não agradam em nós. A gente às vezes não quer olhar para dentro, mas não é porque não olho que eu não tenho. Então é melhor que eu olhe para ver que está bagunçado a minha casa mesmo, né? E começar a arrumar, né? Para mim, um dia estar numa posição melhor, poder viver melhor, né? E ali, para finalizar, ali, ele diz ali, quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouso e satisfação ociosa. Não, ele chama, né? Não é para ficar chorando e repousando ali, não. Ele chama para o trabalho, né? Porque o trabalho é grande. Ainda hoje eu estava falando com o meu irmão, em casa estava falando, né? Quando Jesus fez aquele convite, né? O meu jugo é suave, né? O meu fardo é leve. Ainda, né? É impressionante como Jesus tinha ele falava as coisas, né? E a gente demorou tanto tempo para começar a entender, e agora começa a engatinhar no entendimento, né? O que está falando que meu jugo é suave, né? E tanto sobre o jugo, né? Tanto caminhando com Jesus, é um jugo suave, não tem jugo, né? Vem comigo que comigo vai ser só alegria, não tem dificuldade nenhuma. Não, vai ter, diz ali, só que o jugo é suave, né? O fardo é leve, né? Não vai ser uma carga tão pesada, porque vai ter consolações nesse meio, né? Eu vou vencer aquilo, eu vou sentir que aquilo ali é necessário, eu vou olhar para trás e como eu melhorei, né? Então ele está nos fazendo esse convite ali para caminhar junto com ele. Ele não fala assim, dá aqui a tua cruz, deixa que eu vou carregar, que nem aquele que fala, levanta, e antes. Sim. Ele fala para aquele que estava paralítico, né? Depois ele fala, levanta, pega teu fardo, a tua cruz e me segue, né? Ele não fala assim, não, deixa aqui, daqui para frente, agora eu vou carregar para ti. Não, ele fala, levanta, pega a tua cruz e me segue. Né? Quer dizer, tu vai ter uma cruz ainda para frente. Me segue, né? E entrega a tua vida para Jesus, que mesmo na dificuldade tu vai conseguir superar, né? Vai vir uma intuição, né? Vai vir uma orientação, e as coisas vão se desenrolando. A gente faz às vezes a coisa muito mais difícil do que ela é. A gente fica focando no problema, achando, mas como é que vai ser agora? Aconteceu isso na minha vida, agora é o fim, né? Tu vê aquele muro na tua frente assim, tu não consegue ver o que está do outro lado. Mas tem muita coisa acontecendo ali, né? Então a gente aumenta muito nossos problemas muitas vezes, né? Com certeza. E a gente, estando por Jesus, não. Jesus mandou para mim essa dificuldade, é porque eu precisava vivenciar, né? Então eu vou ficar tranquilo, né? Elevando a minha vibração, que daí eu tenho a conexão com meus mentores, com aqueles espíritos que querem me auxiliar. Então eu vou manter, né? Deus vai me mandar, eu vou vencer, eu vou dar um jeito, eu vou lidar bem com isso aí. Aí vai vindo a intuição, os irmãos, não,
faz assim, ó, faz assim, quando vê, tu passou, né? Eu achei que aquele muro era intransponível, passei, tu olha para trás, ficou para trás, né? Por quê? Porque eu não me desesperei, né? Eu me conectei com Deus, acreditei que tinha um propósito aquilo ali, e as coisas, né? Então, para finalizar, ele diz assim, o Senhor te chamou, não te esqueça que já te considera digno de testemunhar. O André Luiz falava, né, que quando o trabalho está pronto, quando o trabalho está pronto, o trabalho aparece, né? Então, se surgiu aquilo ali para nós, é porque nós estamos prontos para lidar. A gente tem que ter mais fé em nós também, fé em Deus e fé em nós, que a gente vai conseguir, porque Deus nos permitiu, né? E para que isso também sirva de testemunha, né? Para mim vencer e testemunhar para o outro ali. Ó, viu? É possível, ó, eu venci. Aí eu pensei, pô, o irmão estava com dificuldade, ele conseguiu passar, então quando acontecer comigo, eu vou seguir o exemplo dele, eu também vou conseguir. E aí virando essa corrente, né? Que é isso que o mestre espera de nós. Ele veio aqui, exemplificou e deu todo o testemunho. Ele falou, bom, agora você já tem conhecimento para vocês, né? Levar, porque não vai ficar voltando, né? Como muitos dizem, Jesus vai voltar de novo. Tem necessidade de voltar, já veio, ensinou tudo para nós. Agora nós temos, né? Nós estamos crianças na infância, mas já conseguimos, já com o que ele nos deu, já temos, né, condições de crescer, amadurecer e dar o nosso testemunho. Então, acho que era isso, irmãos. Muito bem. Comentar alguma coisa? Essas passagens, boa noite, essas passagens, ao meu ponto de vista, elas têm tudo tem um simbolismo profundo. Primeiro, o que fala esse capítulo e esse versículo, que é testemunhar. O que é testemunhar? Quantas vezes algum irmão, eu já ouvi irmãos perguntando por que aquele irmão evolui, é mais evoluído do que eu? O que eu estou fazendo? No meu entendimento, como diz aqui, ó, a pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade e de testes de inteligência. Isso, meus irmãos, no onde nós convivemos, nosso trabalho, com os nossos amigos, todas essas capacidades se equivalem com as capacidades espirituais. E o que é, ao meu entendimento, Emmanuel, nas suas transcrições, ele dizia: fala que o mestre está sempre trabalhando para nós, para aliviar a nossa dor, o nosso sofrimento e a nossa angústia. O que isso quer dizer? O que tem a ver com testemunhar? Que cada caminhada, meus irmãos, ela é totalmente individual. Se trata de mim, não se trata do meu irmão. Se trata de mim para com ele, para com o próximo. Então, o que passamos nesses concursos é a mesma coisa que acontece nos concursos de processos seletivos na empresa, de crescimento pessoal. E isso nós trazemos e somos testados individualmente todo dia e toda hora. Mas esse caminhar passo a passo em direção a Deus, em direção a Cristo, não é só de dor. Ela tem as vicissitudes. Como nós estávamos falando outro dia, né, meus irmãos? Que nós recebemos quando nós começamos a caminhar nesse processo evolutivo rumo a Deus, rumo a Cristo e ao próximo, nós começamos a receber. As coisas parecem que se abrem, os caminhos se abrem, mas tudo isso vem com o nosso processo, com os concursos de aceitarmos. E eu fiz mais uma anotação aqui, meus irmãos, que diz assim: Cristo, Ele sabe e Ele está vendo. Quando cada irmão chora, Ele está sempre ali, pronto para segurar as nossas mãos. Nós não enxergamos, mas Ele enxerga. E Emmanuel dizia:
essa missão evolutiva, nós temos tarefas e provações. Então, nós temos que prestar atenção quando formos chamados. Quando estivermos prontos para sermos testados. É verdade. Por isso que diz, para testemunhar. Testemunhar o quê? Esse processo evolutivo. Todo dia somos testados, estamos à prova de quê? De tudo. Da benevolência, do poder amar, se dedicar, o que estamos fazendo aqui. Esse processo é íntimo, é meu, é do irmão, é do Ayrton, é do Ivan. E nós precisamos estar atentos a isso. E não só a dor, ao sofrimento, e sim as vicissitudes, o que recebemos em prol da nossa caminhada evolutiva. Muito bem, isso aí. Bem lembrado que realmente a gente se baseia muitas vezes nos outros, né? Mas é individual o crescimento, né? Então, o testemunho também tem que ser individual, né? Começa, já no texto diz lá, começa por nós. Então, a gente não pode dar o que não tem, né? Então, nós temos que primeiro buscar, para depois conseguir distribuir algo. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece aí da fluidificação das águas. Aquele irmão coloca a sua água aí, vai se tornar um remédio, pense nas suas necessidades. E o irmão Ivan vai fazer para nós, então, a energização das águas. Energização das águas. Através dos bons espíritos e espíritos regentes das preces e radiações, rogamos as bênçãos de Deus, as águas aqui colocadas para energização. Que sejam trazidos dos laboratórios divinos os medicamentos necessários. E que essas águas sejam preparadas conforme a necessidade de cada um dos teus filhos. Que esses bálsamos divinos sejam medicamentos para curar nosso corpo físico e espiritual. Pedimos também por todas as águas que banham esse planeta, e que elas possam receber os fluidos do amor divino, favorecendo o bem-estar físico, emocional e espiritual de toda a humanidade. Pai, que a tua misericórdia se manifeste através das águas, e que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, esta água aí se torna um remédio, o irmão vai tomando aí 2, 3 cálicezinhos durante o dia. Se vê que não vai dar até a próxima live, até a próxima vinda da Casa Espírita, faz uma prece, completa esta água que ela vai funcionar da mesma maneira, porque está ali colocado, então, por nossos irmãos trabalhadores das matas, todas as nossas necessidades. Então, seguindo agora a nossa live, é um momento agora da gente fazer a nossa caridade, um momento das nossas 3 preces, a prece pelo lar, pelos desencarnados e pelos enfermos. Então, meus irmãos, vamos iniciar a nossa prece para os nossos irmãos desencarnados. Vamos pedir, neste momento, a Deus Pai Todo-Poderoso a sua misericórdia e que a sua espiritualidade esteja diante de todos os irmãos desencarnados, onde quer que eles se encontrem neste momento. Neste vasto universo sem fim, este universo enorme. Então, que atinjamos cada irmão onde quer que ele esteja. Comecemos pensando naqueles nossos irmãos queridos, que já partiram, que já nos para a espiritualidade, foram prestar contas da sua caminhada. Vamos pedir por todos aqueles irmãos que estão nos bosques, nas ruas, nos bares, nos lares, irmãos nas praças, irmãos nos fundos dos mares, dos rios, dos oceanos, irmãos ainda soterrados nos fundos de poço, nos abismos, irmãos ainda que cometeram suicídio, estão presos às suas cordas, presos aos venenos que tomaram, aos tiros que levaram, aqueles irmãos trucidados em guerras, que ainda lutam hoje como se a guerra não estivesse acabada. Pedimos por aqueles irmãos que ainda hoje sentem-se presos aos grilhões da escravatura. Tanto tempo já passou e esses irmãos ainda estão lá presos
as suas senzalas, presos aos seus castigos, aos seus troncos, aquelas irmãs nossas que viveram do meretriz, que venderam o seu corpo como seu único trabalho, alimentando suas famílias, e essas irmãs hoje se encontram também devedoras da espiritualidade, muitas vezes sem ninguém a pedir por elas. Pedimos por aqueles irmãos que foram esquartejados, cortados, trucidados nas guerras, por aqueles irmãos que estão sendo destruídos nessas guerras atuais, onde um simples botão aniquila a vida de vários e vários irmãos, crianças, jovens, irmãos de mais idade, enfim, todos eles sofrendo pela luta por poder e dinheiro, como que se a nossa vida só significasse isso. E pedimos também por aqueles irmãos desencarnados que já se encontram em tratamento nas casas, nas colônias espirituais, que eles perseverem na paz, no amor, nesta nova realidade, para que não recaiam e voltem ao lugar de onde foram retirados. Então, que a misericórdia, a luz divina, a paz e o amor de Deus, o perdão do Divino Mestre Jesus e toda a força da espiritualidade esteja neste momento diante de todos esses irmãos necessitados. E neste momento, aqueles irmãos que sentirem a vontade, a dor de superar essas dores que estão sofrendo, que ergam o seu olhar aos céus e peçam perdão a Deus, para que sejam neste momento alçados às colônias espirituais, iniciando seus tratamentos, iniciando uma nova vida. E que assim seja. Que assim seja. Então, vamos pedir para o Ivan fazer então a prece pelos lares. Então, irmãos, todos nós conectados nessa energia, vamos pedir a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, essa falange poderosa, que entre nos lares de todos os irmãos, não só nós que estamos aqui conectados aí com os irmãos lá em casa, mas também todos os lares, né? Que nesse dia tão especial, dessas energias, onde a psicosfera do planeta se torna mais propícia, que esses irmãos consigam agir com mais facilidade dentro dos nossos lares, né? Nos orientando a cada um de nós, elevando nossas vibrações, para que consigamos nos conectar com esses irmãos, para ter mais intuição, para que eles possam sugerir para nós as melhores opções, para nós tomarmos as devidas providências, para mudanças necessárias, para enfrentarmos as nossas provas, as nossas expiações com fé, com mais tranquilidade, com entendimento, né? Seguindo tudo aquilo que o Mestre nos trouxe. Nesse momento, então, essa espiritualidade poderosa, amiga, invada o lar de cada um dos nossos irmãos, de todos, e ali dentro faça uma verdadeira limpeza, né? Limpando aquelas energias malsãs que ao longo de muito tempo nós alimentamos, né? Aquelas formas, pensamentos que ficaram dentro do nosso lar, criando aquela energia, né, difícil, né, e bloqueando a nossa boa frequência com os planos mais elevados. Nesse momento, tudo isso vai ser retirado, a casa vai ficar mais leve, a paz vai tomar conta do lado de cada um dos irmãos, aquelas energias maravilhosas de paz, de amor, onde o Mestre vai entrando e vai deixando aquela energia em todos nós. E nesses lares desses irmãos, que por acaso algum deles tenha algum irmão desencarnado, que ali está, que seja também orientado, né, levado às colônias, para buscar também conhecimento, para se libertar do passado, fazer uma busca, né, evoluir, começar uma nova caminhada, deixar aqueles irmãos que estão ali encarnados que sigam nas suas provas, nas suas expiações, né? E então o Mestre Jesus, nesse momento, com todo esse auxílio da espiritualidade, está fazendo esse trabalho no lar de cada um dos irmãos. E que assim seja. Que assim seja. Então, vamos fazer então, pelos nossos irmãos sofredores, doentes, a prece do Bezerra de Menezes. Prece ao doutor Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, ó Pai, de infinita bondade e justiça,
As graças do nosso Senhor Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem para teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estenda tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Doutor Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Seca-se a planta e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Bezerra de Menezes, que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, aqueles recados dos trabalhos da casa, iniciamos, né, os nossos estudos agora estão em férias. É dia 13 de fevereiro, né? Dia 13 é o retorno, então os irmãos já estão se refazendo, as suas forças, buscando apoio na espiritualidade para que sigamos isso aí a partir de 13 de fevereiro. Nas segundas-feiras, né? Nas segundas. É o estudo de terça, aí nós estamos voltando dia 9, né, Márcio? Sim. 9 de fevereiro. Né? Nas terças-feiras, lembrando que é online, daí, né? É online, terça-feira. Tem espaço aí nos irmãos que quiserem participar. Sim, aproveita. É só deixar o telefone ali, né, nos comentários. A gente vai buscar o número ali, vai anexar. Não importa o entendimento que o irmão tem, a crença, né? Estamos aí, né, para auxiliar nesse estudo tão importante, tão bom que é para nós. Na segunda, a nosso encontro, né, da oração, às 8 horas, então os irmãos de casa se unem à nossa corrente, orando pelo universo para que, né, clareemos essa atmosfera que a gente tem tão poluída pelas nossas formas, pensamentos, e nada mais justo de que nós poluímos, nós precisamos ajudar na limpeza. Na quarta-feira, os nossos trabalhos começam na casa às 18 horas. Passamos aqui pelo atendimento fraterno, recebemos aqueles irmãos que precisam de um conforto, de uma conversa, uma explicação. Às 19 horas temos o trabalho do Evangelho, a exposição, aqui uma conversa. Depois temos o estudo dos médiuns, atualmente estamos estudando o livro dos médiuns. E depois temos as manifestações mediúnicas, onde ali se trabalha na quarta-feira e mais em prol da nossa mediunidade, mas atendemos muitos irmãos em necessidade. Na quinta-feira, como sempre, essa nossa live. Ajudem a divulgar para que a gente chegue aí ao máximo de lares possível, sempre às 8 horas. Sexta-feira, o mesmo horário, 18 horas o atendimento fraterno, às 19 a discussão do Evangelho, depois às 20 horas, sim, o trabalho que nós chamamos de desobsessão. Por quê? Porque ali vai entrar em trabalho aqueles irmãos que passaram pelo atendimento fraterno, buscaram solução aos seus problemas, e se o médium atendente acha que é necessário passar por essa desobsessão, esse irmão, na sexta-feira, das 8 às 9, fica aqui na casa, acompanhado pelo irmão Ivan, para que entre também em desobsessão e a gente atenda tanto os outros irmãos em necessidade, como aqueles irmãozinhos que às vezes estão no campo mental desses irmãos. Por quê? Porque são atraídos por eles. O obsessor é porque ele fica, né? Mas geralmente a gente que atrai eles são nossos convidados.
É como aquele vampiro. O vampiro não entra na casa de ninguém sem ter convidado. Se você assistir um filme de vampiro, ele sempre espera o convite. Então, esses irmãos da espiritualidade mais atrasadinhos só vêm porque nós convidamos quando baixamos a nossa energia. É isso que a gente aprende aqui, lidar com as nossas energias, que é, enfim, a nossa maior defesa contra tudo isso. No terceiro sábado, nós temos trabalho com a família, que também está em férias, mas no terceiro sábado, a partir das 15h30. Então, quando começar, a gente avisa aqui, quando retomar. É um grande momento, e a espiritualidade pede que a gente convide as pessoas, que venham participar, porque é um momento de a gente angariar forças, né, para o nosso lar, para que a gente vença todas essas dificuldades que todos os lares têm, só muda o endereço. Então, meus irmãos, e não esquecendo o nosso trabalho no presídio, toda terceira, quarta-feira do mês, então é um trabalho muito lindo, muito gratificante, onde a gente leva também a espiritualidade para aqueles irmãos, onde trazemos de lá muitos irmãos que já estão na espiritualidade, muitos espíritos sofredores que frequentam aqueles lugares, eles vêm, sim, se manifestam aqui. Então é um trabalho de confortar o irmão encarnado e auxiliar aquele irmão desencarnado, porque é um ambiente pesado, é um ambiente que atrai muito esses irmãos mais atrasados. Então é um trabalho muito gratificante, em que a gente mais recebe do que dá, e é um trabalho em que a gente está agindo na mesma hora nos dois mundos, nos dois planos, o material e o espiritual. E todo trabalho na casa, é bom que se diga sempre, é gratuito. Todos nós que trabalhamos na casa espírita somos voluntários. Não temos ninguém aqui que vive de salário da casa. Vivemos da nossa profissão, do nosso trabalho, e achamos um tempo para nos dedicarmos à causa de Deus, à causa de Jesus, de levarmos então esta palavra, este conforto, primeiro ao nosso coração, ao nosso espírito, e depois, com muita tranquilidade, com muita parcimônia, a gente tenta passar tudo isso para todos os irmãos que frequentam a casa. Aquele irmão que porventura ainda não conhece a nossa casa, está aqui estando de portas abertas. A casa não fecha, inclusive tivemos trabalho na casa ontem. Teremos na véspera do ano novo, teremos o trabalho também na quarta-feira. Então ficam todos convidados, podem vir, que a casa está sempre aberta. Aqui nós não temos feriado, não temos este ou aquele dia, porque a espiritualidade não para nunca, nos apoia sempre. Então precisamos de estar com a casa aberta, que, como sabemos nós, nesses dias muitas vezes os encarnados são poucos, mas os desencarnados que acorrem para nos ouvir é uma imensidão deles, porque eles vêm aprender conosco também. Então fica o convite, venham, que a pessoa que adentrar aquela porta ali, ela vai sentir essa energia de mais de 90 anos, uma espiritualidade muito forte dentro desta casa, e cada vez cresce mais. Cada vez a gente tem notícia que está chegando mais trabalhadores da espiritualidade para nos ajudar. É o médico especialista nisso, é o irmão que vem para trabalhar com as águas, é o irmão que vem para atender o fulano, ciclano. Então, nós temos aqui a espiritualidade atendendo todas as nossas necessidades. Todas, não fica nada para trás, e nós somos, com certeza, atendidos aqui de males que o nosso espírito tem e a gente nem imagina. Então fica o convite, que venham. Quanto mais pessoas dentro dessa casa, quanto mais trabalhadores se achegarem, melhor para a nossa obra. Bem, só lembrando também rapidamente que na sexta-feira também, durante o atendimento ao público, né, às 19 horas, também, né, que tragam suas crianças, né, seus adolescentes, não só são bem-vindos como nós, né, gostamos, porque é o futuro, né, da doutrina, né. Imagina se todos nós tivéssemos já, né, essa evangelização já desde cedo, a nossa vida poderia ter sido até mais
facilitada, que muitas coisas a gente tem que passar como prova, mas muitas coisas a gente acaba trazendo por desconhecimento, né? Então não é tudo é prova, muito a gente cria por não entender. Então, por não conhecer. Então essas crianças são bem-vindas na casa. Jesus falava, deixe-me vir as minhas criancinhas, né? Então, só lembrando. Então, posso colocar mais uma colocação? E bem pertinente ao assunto de hoje, precisamos estar atentos ao chamado. Quando estamos prontos, o mestre chama. Então, meus irmãos, prestem atenção. Venham a casa e comecem a estudar, comecem a ouvir. Daqui a pouco, as coisas vão começar a se esclarecer. Obrigado. Boa noite. Então, irmãos, o irmão já despediu, vou também despedir aqui. Uma boa noite a todos vocês. Tenho certeza que foi uma noite muito boa, né? A gente sentiu aqui uma energia muito maravilhosa, esse dia tão especial, né? Que é o nascimento de Jesus. E esse tema tão propício, né? Para o dia de hoje, de nós darmos testemunhos, né? E os irmãos esclareceram muito bem, cada um do seu ponto de vista. Eu tenho certeza que saímos daqui com bastante coisas, né? Para a gente pensar, né? Refletir agora ao longo desses dias de festa, até o final do ano, para a gente começar o ano que vem diferente, né? Fazer uma coisa, vamos mudar esse ano, né? Vamos transformar nossas vidas, nossa cidade, nossa comunidade, nossa família, né? Depende de nós, como o irmão falou bem aqui, que é um trabalho individual, mas ele se torna coletivo quando eu faço a minha parte, o outro irmão se envolve e aí vira aquela energia, tá? Então fica essa reflexão para nós, irmãos. Fiquem todos na presença do mestre e aguardamos, né, todos vocês semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Então é isso, meus irmãos. Agradecemos aí a toda a espiritualidade, agradecemos principalmente ao aniversariante do dia, que tanto nos dá, tanto nos apoia, tanto nos direciona, independente daquilo que a gente faça, está sempre ao nosso lado. Então agradecemos a tudo isso e que tenhamos um excelente final de semana. Venham a casa e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite. Shalom.